Nós estamos numa série de mensagens que a gente chama de casos de família. Se tiver aí a nossa imagem que a gente usa como casos de família. Nós temos muitos casos de família nesse tema que nós vamos pregar hoje. Talvez ninguém vai sair aqui isento de ser exortado. Quando eu falei que era sério, é sério mesmo. Você vai ser exortado nesta manhã. Todos nós seremos pela palavra. E o caso de família hoje, nós vamos tratar do tema comunicação. Na realidade, o tema seria aprenda a se comunicar, aprenda a falar, aprenda a conversar. Nós queremos, baseado no livro de Tiago, no capítulo 3, a partir dos versos 1 em diante, eu vou ler na Almeida 21, você pode acompanhar na sua Bíblia, tudo. A exortação que Tiago traz à igreja a respeito desse tema. E a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, só um minutinho, lenço. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na nossa boca, se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme, para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, assim como um mundo de maldade. Ele é colocado entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso de nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tão pouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Na pesquisa que nós fizemos entre os líderes, 78% dos líderes escolheram um dos temas importantes para a família, o tema da comunicação. Dificuldades que existem na comunicação. E eu creio que essas dificuldades são inerentes à forma com que se fala, a intensidade, o que se pretende, às vezes aquela confusão toda. Mas a gente olhando para Deus, Deus é um excelente comunicador. Na realidade, Ele faz tudo com a sua voz, Ele cria todas as coisas. E quando Ele cria Adão e Eva, ao final da virada do dia, Ele ia lá conversar com Adão e Eva. Deus gosta de se comunicar. Então, Ele chama Abraão, Ele conversa com Moisés, Ele conversa com Noé. É um Deus muito
conversador, no sentido de querer se comunicar. E a gente vê que Deus fala pelos seus profetas. Ele sempre está buscando meios de comunicar-se com as pessoas. E ele usa Jesus, a palavra de Deus diz em Hebreus, que Deus tem falado por tantas formas, agora está falando pelo Filho. Né? E a igreja, hoje, ela é a voz de Deus nessa terra, através da pregação da palavra. Então, nós temos que atentar muito bem e zelar muito bem por esta área. E a definição que a gente coloca de comunicação é um ato, né? Comunicação é um ato de uma pessoa relatar a uma outra as suas ideias, sentimentos, crenças, sugestões ou ordens. E isso pode ser feito numa trocação. Eu comunico e você... Aí é um diálogo, né? Eu comunico, mas para que haja um diálogo, o outro também tem que comunicar. E eu creio que existe dentro da família um desafio muito grande. Porque quem é casado sabe como é difícil, eu vou falar brincando, mas como é difícil a sua mulher entender você. A gente fala, elas não entendem. Verdade, homens? Brincadeira, mas mulheres também, às vezes, é difícil, porque homens têm dificuldade também de se comunicar. Eles encurtam muito, são sintéticos, eles falam pouca coisa, e as mulheres querem mais informação, e eles não gostam de falar muito. E aí cria-se esses problemas de comunicação, não só pela intensidade, quantidade de palavras, mas também pelo teor emocional, né? E aí por diante. Nós vemos então esses problemas entre marido e esposa. Eu fiz até um graficozinho ali que mostra essa marido com esposa, esposa com marido, marido com um filho, marido com outro filho, filho com a mãe, né? Com a esposa, com a mãe. E filhos entre si, brigas entre irmãos. Quem já não brigou de arrebentar o outro irmão? Fala a verdade. Saiu no braço com o irmão. O irmão mexeu tanto com você, que você falou, vou ter que dar uma no meio dele agora. E porque é irmão, sai rolando, né? Aí a mãe tem que partir, bater nos dois. Isso quando é pequeno. Né? E aí fala, por que eu estou apanhando? Um dos dois está errado, os dois vão apanhar. Mas foi ele que começou, e fica aquela situação. Né? E, gente, a ideia da comunicação realmente é um grande desafio. O sucesso ou o fracasso de uma família, prestem bem atenção, passa pela comunicação. É um ambiente que eu colocaria como sagrado, o fato de você levar a sério o comunicar-se, a clareza no comunicar-se, o espírito com que você comunica as coisas. A gente vê alguns exemplos na Bíblia de tretas, que eu falo, né, brigas, e de posturas questionáveis. Eu fico até hoje tentando entender como que Jó permaneceu, porque a Bíblia não mostra que ele se separou daquela mulher, mas o Jó estava todo estourado, todo arrebentado, passando por uma situação, perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu saúde, e ele esperando da mulher talvez um apoio. A mulher fala assim, ô seu desgraçado, por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Essa é a esposa de Jó. Que mulher é essa que, quando o marido está mais na pior, fala, olha, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Que palavras. Aí, às vezes, nós vemos o nosso cônjuge numa situação difícil, ao invés de ajudá-lo, a gente o afunda ainda mais, a gente o destrói ainda mais com as nossas palavras. Nós vemos o caso de a própria Mical, que é esposa de Davi. Davi estava dançando, todo feliz, diante da arca do Senhor que estava chegando.
Mical dá uma enquadrada em Davi, fala assim, que vergonha, Davi, você está se dançando na frente dos escravos, você é um vexame. Mais ou menos isso que ela fez diante do rei Davi. Nós vemos, eu só peguei exemplo de mulheres aqui, né? Eu procurei, não encontrei homens falando, porque os homens, ela já enquadrava os homens ficavam quietinhos. Brincadeira. Mas a gente vê isso, Davi, que não conseguia corrigir os seus filhos. Um homem segundo o coração de Deus, não corrigia os seus filhos. E virava uma bagunça a sua casa. Não conseguia dialogar, não conseguia falar a verdade. Nós vemos isso quando Noé amaldiçoa seu neto Canaã por conta do seu pai que o viu nu e bêbado. Né? Como que a palavra de maldição de Noé reflete na geração de Canaã. Nós vemos isso através da enganação de Jacó, que engana Esaú, ganha ele na conversa. Como você pode usar a sua comunicação para ludibriar, para enganar. Como homens de Deus, como pessoas, somos todos nós vulneráveis e sensíveis e que podemos fazer isso. Nós vemos os irmãos de José que têm ciúmes, porque José fica se exibindo. Deus falou comigo, aí ele ficou fazendo essa propaganda toda, aí os irmãos ficaram com ciúmes, venderam José. Nós vemos então todas essas histórias, são homens de Deus, relatos dentro da Bíblia de como que a comunicação mal feita gera destruição. Porque os processos de comunicação que nós temos são processos que você fala e ouve, você se comunica, e eu creio que a gente se comunica com o coração, com as emoções. Toda palavra, toda comunicação, ela tem um pouco de emoção, tem um pouco da nossa alma. Né? Nós não somos robôs que falamos sem expressão, nos expressamos sem que aquilo faça sentido nas nossas emoções. Nós vemos isso, também nós conversamos através da nossa cultura, do nosso intelecto, nós conversamos, nós nos comunicamos. Então, se você é do Nordeste, por exemplo, tem um jeito do pessoal se comunicar, tem um jeito das pessoas entenderem e de compreenderem aquele momento, visto a sua história de vida, de família. Isso aqui para nós é normal. A gente estava falando com um casal ontem, do Nordeste. É normal a gente viver dessa forma. Por quê? Porque é cultura da região. Mas, às vezes, isso gera problemas. Nós vemos isso, mas uma das formas que eu acho importantíssima, e na realidade a mais importante, nós devemos falar baseado na nossa relação com Deus. O que Deus e o nosso relacionamento com Deus gera em nós de palavras. Por isso, olhando um pouquinho para isso, mas quando as nossas emoções estão abaladas, o que sai da nossa boca? Quando nós não nos entendemos dentro da nossa cultura, somos diferentes, e aí a gente quer que todo mundo entenda o que a gente está falando, mas cada um tem sua realidade cultural, e a gente fala, e a gente quer que a nossa realidade seja imposta sobre as outras. Quem está certo? Ninguém está certo, ninguém está errado. Mas o grande problema é quando nós estamos distantes de Deus, e tudo que nós falamos passa por essa distância de Deus. Gera palavras não abençoadas e não ungidas. Quando a gente olha para o livro de Tiago, a gente olha para um livro que ele é bem prático. Na realidade, um dos temas mais importantes que ele aborda é a fé sem as obras.
E ele fala, não adianta você falar que você tem fé se você não demonstrar com as suas ações. E eu achei muito interessante que ele está escrevendo para um povo, muito provavelmente uma comunidade de pessoas que vieram são judeus que estão fora de Jerusalém, muito provavelmente. Há uma dúvida sobre isso. E ele está corrigindo esse povo, e muito provavelmente um dos problemas desse povo era falação, era falar com maldade, falar com intenção de machucar os outros. E isso acontece como, gente? Isso acontece dentro de um contexto de igreja, dentro de um contexto de pessoas salvas e remidas. Tiago está escrevendo aqui para uma igreja, falando, vocês são linguarudos, vocês estão falando mal uns dos outros. E a gente precisa olhar para esse texto com esse... nós temos que entrar nesse texto e falar assim, Tiago, fala conosco também hoje. Eu achei muito legal uma frase que eu li, que diz assim, que para Tiago, a fé deve encontrar sua melhor expressão nas boas obras. Então, a fé que você tem, a fé que você professa, aquilo que você diz que acredita, precisa ser transformado em boas obras. E boas obras não é só fazer com a mão, mas é fazer também com aquilo que a gente professa em nossa boca. Boas obras não é dizer eu creio em Deus, mas falar tudo diferente nos meus relacionamentos com as pessoas. Estão me entendendo? Sim? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar dessa abordagem é que, e eu quero falar para famílias, né? Mas aqui eu poderia colocar não só famílias, cristãos, mas como a gente está falando da série de famílias, eu quero dizer que famílias maduras sabem se comunicar, ok? Famílias maduras, como que é? Famílias imaturas não sabem se comunicar. Quando a gente olha e vê crises nos relacionamentos familiares, você fala assim, que família imatura, que pai imaturo, que mãe imatura, que filhos imaturos. E o texto diz assim, o verso 2 em especial, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Existem variedades de pecados. E nós somos especialistas em pecar de diversas formas. Não é verdade? Nós pecamos de diversas formas. Mas o Tiago está falando aqui, um pecado, talvez ninguém desse salão, desse espaço aqui, possa dizer, eu nunca pequei nessa área. E ele está dizendo, esta área é a fala, a comunicação. Todos nós, ele está falando para a igreja, todos nós pecamos de um jeito ou de outro, mas a tropeçar na palavra talvez seja algo que todos nós já pecamos. Você já não pecou pela boca, gente? Julgando, falando mal, mentindo, desprezando. Todos nós temos essa possibilidade, tropeçar na palavra. Quem não tropeçou na palavra, o texto diz, né, que quem não tropeça na palavra, ele é a palavra perfeito, talvez seja completo, maduro. A palavra, na realidade, ela quer dizer, quando a gente fala assim, quem não tropeça na palavra é perfeito. Essa palavra perfeito, eu quero que você tire essa palavra perfeito e substitua por maduro. Quem não tropeça no falar é uma pessoa madura. É uma pessoa que sabe e consegue equilibrar e discernir o que falar antes que ela venha a ser gerada nesse órgão chamado língua. Por isso,
Tiago fala que os navios são guiados por um leme pequeno, os cavalos são contidos pelos freios que são colocados em sua boca. Está falando que, então, a língua, ela tem embora seja um pequeno órgão, ele consegue fazer um estrago muito grande. Quem já teve problemas na família, falou, mas estava tudo correndo tão bem, mas a pessoa falou, foi falar, né? Foi falar. Foi aquele Natal, né? Natal que está todo mundo preparando as comidas. Aí juntou a família, aí veio o cunhado, veio o tio, e aí tem aqueles segredos de família, e tem aquelas situações, e aí um faz uma crítica, um fala um negocinho, e aquele negócio pega uma proporção, que você fala assim, da onde veio isso? A língua, ela tem esse poder de destruir, esse poder de... Então, todos tropeçamos. Pessoas maduras, presta atenção comigo, presta atenção no que eu estou falando, sabem conversar. A pergunta é, você é uma pessoa madura? Você é uma pessoa que sabe conversar? Porque conversar, se comunicar, sabe expor o que está passando, sabe conversar entendendo o que o outro está ouvindo, tentando se colocar no lugar. Por isso, eu creio que um dos grandes problemas que a gente precisa abordar aqui é a nossa maturidade, como família, como igreja, né? Quanto de imaturidade vocês têm demonstrado? Como que eu sei que eu sou imaturo? Pelo nível que vocês se conversam. Se você fica cheio de dedos para falar com sua esposa, se você fica cheio de dedos, esposa, para falar com seu marido, se eu falar... Não que você tenha que falar do jeito que vier na sua cabeça, mas se isso impede você de conversar, de ser sincero, de abrir o jogo e de falar, olha, eu não estou legal, essa situação está me deixando desconfortável, vamos conversar sobre isso? Aí a outra pessoa, o que você está pensando? Você pensa que eu sou o quê? Eu nem quero conversar sobre isso. Nem me toque no assunto. E aí o casal vai se tornando aquele campo minado, onde um ou outro... E o filho também. O filho quer conversar com o pai, quer conversar com a mãe, quer falar de alguns problemas que eles só falam para os amiguinhos de fora da escola, né? Mas não tem essa liberdade porque o pai é um ignorante, a mãe é uma ignorante e não aceita a conversa, fecha o diálogo, é imaturo, são pais imaturos que não aguentam o filho fazer uma crítica. Você não pode falar assim com seu pai, você não pode falar assim com a sua mãe. Fecham os canais de diálogo, fecham as pontes. Nós precisamos ser maduros em nossa forma de conversar, abertos e preparados para o que vier. Maturidade é isso. Preparados para conversar situações difíceis. Preparados para falar sobre situações difíceis. Por isso, imaturos não querem conversar. Já saem na agressão, já vão para o I'm lock, já quer definir. Aqui ninguém fala, só eu que falo. Fala quem pode. Qual que é a frase, gente? Manda quem pode. Essa é a frase de pais, né? Os pais amam essa frase. Por isso nós precisamos ser maduros em nossa forma de conversar.
Outros, por não saberem lidar, silenciam, não se expõem, cada um fica, e aí fica aquela casa silenciosa, aquela casa onde é o faz de conta, são conversas superficiais. Quando o Tiago está falando isso, ele está falando de que é importante que pessoas maduras exerçam o ato da comunicação de uma maneira que expresse essa maturidade. Um segundo ponto que eu quero abordar nessa palavra é que existe um desastre. O desastre da família começa, na maioria das vezes, na comunicação. O texto de Tiago 3,5 diz: assim como também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. O verso 6 diz assim: a língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posto em chamas pelo inferno. E a gente pode dizer que a língua é o meio propagador do pecado. A língua é um meio pela qual você peca nessa terra. A gente prega pelas mãos, peca, mas o que faz o negócio pegar e espalhar, o que contamina, não é, por exemplo, se alguém adulterou, ele adulterou com outra pessoa, é um caso, ali, o pecado está ali. Mas quando esse negócio sai, olha, eu fiquei sabendo, e aí o outro também estou sabendo, e aí começa, tá vendo aquela situação, quando você começa a propagar com a sua língua, isso contamina toda uma comunidade, toda a família, os parentes, toda uma igreja. Por isso é muito importante. Eu estava falando com o Tiago, que é bombeiro, que existem formas do fogo se propagar. Um deles é a convecção. Convecção é que o fogo está aqui, mas o ar quente, o fogo não chegou lá, o fogo em si. Mas a temperatura, o calor desse fogo é tão grande que ele começa a pegar fogo em outras áreas, no tecido, só pelo calor. Então, dependendo do calor daquela conversa, só o fato daquela conversa ser tão incendiária, que ela nem precisa se propagar muito, só o calor dela chega e incendeia. Tiago está falando isso. Condução é onde a energia é transportada através do corpo. Então, isso pega fogo, passa por ali, o fogo do computador passa para o notebook e tudo mais, e vai pela cadeira, e assim, muitas vezes é a língua, né? Um falando para o outro, e isso vai passando de corpo em corpo, e contaminando todas as pessoas. Existe a projeção, que são partículas pequenas. O fogo está aqui, mas sai uma cinza a incendiar, ela vai voando assim, e daqui a pouco cai ali no... Assim também algumas conversinhas que a gente tem, parece que são coisas sem muita importância, mas o vento vem, leva uma cinza, e leva uma brasa, leva uma folha queimando, e ela cai ali naquele grupinho ali, e aquele grupinho ali começa, olha, está vendo? Mas foi uma coisa tão besta, mas naquele grupo pegou fogo. Aquilo lá pegou fogo. Tiago está falando isso, que quão pequeno é uma fagulha, mas ela incendeia uma floresta toda. Eu quero voltar a enfatizar. A conversa, a comunicação é um campo muito sagrado. E ela precisa ser levada muito a sério. Se nós não o fizermos,
corremos o risco de nos destruirmos. Famílias foram destruídas por conta da forma com que se comunicaram. Não comunicaram com graça, não comunicaram com... né? Nós podemos nos destruir no trabalho, no ministério, dependendo da forma com que a gente se comunica na igreja. Podemos nos destruir. Um casamento pode acabar por causa da comunicação. O desastre começa, muitas vezes não começa num pecado, que não seja, começa pela forma de comunicar-se. Eu creio que também a restauração também pode começar através de uma boa comunicação. A vida pode ser instaurada pela forma com que você fala. E eu quero desafiar você hoje aqui a pensar nessa possibilidade. Uma das coisas que a gente tem que ser honesto é que a língua em si, o músculo língua, não tem nenhum problema. Nós vimos aqui louvor cantando, que coisa linda, né? Essa mesma língua que canta que a bondade do Senhor nos seguirá, é a língua que detona o filho, detona o irmão, é a mesma língua. O problema não é a língua em si. Senão a gente cortava a língua de todo mundo. E aí o pessoal parava de pecar. Né? Não é a língua, mas é o espírito, e eu coloquei aqui que é a mente que controla essa língua. Como que essa mente, como que o Espírito de Deus está controlando essa pessoa para que ela possa falar pelo Espírito? Ela se expressa de que maneira? Se ela está cheia do Espírito, a Bíblia fala que a boca fala o quê? O coração está cheio. Só por isso você tem que olhar e falar assim, espera aí, se eu estou falando essas coisas, significa que... Significa o quê, gente? Ah, mas a culpa foi dele. Não. Se você está falando isso, o que significa? Que o seu coração está cheio disso que você está proferindo. Não adianta culpar o outro. É o seu coração. Ah, mas a culpa é dele. Ele vai se ver com Deus, mas você também vai se ver com Deus. A Bíblia fala que nós daremos conta por cada palavra frívola que sair da nossa boca. Daremos conta de cada palavra frívola que sair da nossa boca. Pense comigo. Imagine se Deus chamasse você hoje e falasse assim, vem aqui, o João, o Pedro, ou qualquer um aí. Espero que eu não tenha falado nomes. O João tem aqui. Atanásio. Não tem ninguém aqui com esse nome, né? Vem aqui, Atanásio. Eu quero que você dê conta de todas as palavras que você falou essa semana. Pensa que se Deus chamasse você para isso essa semana. Olha, aquela vez que você conversou com o seu chefe, ou na rodinha lá do pessoal, lá quando você tratou seu filho, e você falou isso para seu esposo, sua esposa, como seria você ter que dar conta de tudo isso? Mas na realidade não está da semana, está falando que nós daremos conta de tudo aquilo que nós falamos com a nossa boca. Por isso, eu creio que uma das formas que eu entendo que Satanás faz, ele nos influencia por causa do nosso coração pecador, e ele faz com que nós falemos aquilo que ele gostaria de falar. Nós nos tornamos marionetes de Satanás. E os valores malignos dele
penetram em nossas vidas e nós começamos a falar. E quando a gente conversa e fala com algumas pessoas, fala assim, o que essa pessoa está falando é coisa do cão. Não pode ser alguém crente. Falou isso? Falou. Só pode ser o cão. E o cão está... Ele induz. A palavra de Deus diz que Satanás ele trabalha nessa forma escusa. Né? Então, eu quero que você pense comigo. Imagine quando um coração ofendido, um coração rancoroso, um coração malicioso, ele resolve se expressar. O que sai dessa boca? Coração rancoroso vai gerar palavras rancorosas. Coração malicioso vai gerar palavras maliciosas. E o interessante, eu achei muito interessante, é que Tiago ele coloca uma palavra muito pesada aqui. Ele diz assim que o curso da vida humana, ele é afetado, né? O verso 6 diz que ele põe em chamas o curso da nossa existência. Ele põe em chamas, e eu, pensando e pesquisando sobre isso, pode ser que ele estava se referindo um pouco a Adão e Eva, quando as palavras que manipularam o coração de Adão e Eva e os levaram a pecar, e esse pecado foi gerado para toda uma raça humana. Há uma possibilidade que Tiago esteja pensando e falando disso. Como uma palavra mal colocada conseguiu fazer, manipulada, distorcida, conseguiu gerar no coração de Eva, de Adão, uma decisão de se rebelar contra Deus, pôs em risco toda uma... Mas também pode ser que ele coloca em risco todos os ciclos e fases de uma vida, trazendo para o nosso dia. Quando você, como pai, resolve falar e trazer palavras destrutivas para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, aquilo destrói muitas vezes a identidade desses filhos. Imagine você pegar a Aurora, pegar a Elis e crescer falando para ela, você não presta, você é um lixo, você não vai dar nada na sua vida, você destrói... Ai, tadinhos, é brincadeira, elas entendem. Mas tem pais, gente, que falam isso para os seus filhos, tem maridos que falam isso para as suas esposas, e isso traz uma destruição nos relacionamentos, na identidade, e gera insegurança, e toda a existência humana dessa pessoa, se não, antes de ser redimida e transformada pelo Espírito Santo, vai ser uma existência afetada. Estão me entendendo? E vocês talvez saibam o que eu estou falando, muitos talvez tenham vivenciado isso. Mas, eu quero dizer, né, que a incoerência que a gente age, e Tiago está falando isso, né, no verso 9 e 10, ele diz, com a língua bendizemos o Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Você acredita que a gente vai sair daqui hoje, vai almoçar, depois de ter cantado a bondade de Deus, que os céus se abram, e aí você pega o carro, e eu sei de casais que pegam o carro e já saem discutindo dentro do estacionamento. Já sai quebrando o pau dentro do estacionamento, mas cantou aqui, tua bondade me seguirá. E segue até o estacionamento. Daí a maldade vai seguindo.
Você acredita que cristãos nas igrejas do primeiro século, eles estavam cheios de louvor a Deus, cantavam hinos, confessavam e oravam, e depois, dentro das suas casas, faziam fofocas, criavam intrigas, amaldiçoavam, depreciavam os cônjuges, filhos, parentes, irmãos? Você acredita que aquela igreja fazia isso? Você acredita? Você acha que isso é possível? Bênção e maldição. Devemos dizer a Deus em todas as suas obras. Devemos bem dizer a Deus em todas as suas obras. E como fazer isso? Isso reflete na forma com que tratamos a sua criação. Louvar a Deus não é só falar palavras de adoração aqui, mas louvar a Deus é quando eu trato bem a pessoa, estou louvando a Deus. Eu bendigo a Deus quando eu abençoo as pessoas com quem eu me relaciono com as minhas palavras. Louvor a Deus não é só cantar, mas é a forma com que eu trato. A forma com que as palavras saem da minha boca. E Tiago está tão horrorizado com isso, que ele fala assim, bem dizer a Deus, e no contexto dessa palavra bem dizer, Tiago estava querendo trazer que bem dizer a Deus é a mais elevada, pura e nobre forma de comunicação. Eu quero me comunicar de maneira pura, nobre e de maneira elevada, eu devo bem dizer, abençoar, usar minha palavra como meio de abençoar os outros, é a forma mais pura, nobre e elevada de usar a comunicação. Porque quando Tiago está dizendo maldizer, essa palavra maldizer não é só vai se danar, alguma coisa assim. Amaldiçoar, quando Tiago coloca essa palavra aqui, ele está dizendo de que é a mais baixa, impura e sórdida forma de comunicação. É o inverso. Se bem dizer é a mais elevada, pura e nobre, amaldiçoar é a mais sórdida, impura, é a mais baixa. Sabe por quê? Quando você amaldiçoa, essa palavra aqui no texto diz que é o desejo que essa pessoa seja cortada da presença de Deus e experimente o castigo eterno. Essa palavra amaldiçoar, você traz uma palavra que impede essa pessoa de viver plenamente o propósito de Deus na vida dela. Quando você amaldiçoa alguém, você não deseja que ela seja salva, você deseja que ela vá para o inferno, ou que ela viva uma vida desgraçada nessa terra. E nós muitas vezes amaldiçoamos, porque a gente amaldiçoei só um pouquinho. Nós temos que tomar cuidado. Eu quero dizer uma palavra importantíssima. É impossível honrar a Deus desonrando sua criação. É impossível honrar a Deus desonrando sua criação. É impossível você honrar a Deus desonrando os seus irmãos, sua família. Esquece. Tudo que você fez aqui não tem valor algum. Provérbios, eu vou usar na Bíblia a mensagem, diz assim, alguns textos de Provérbios. A resposta moderada
neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Vigie suas palavras, Salomão está dizendo, e controle a sua língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Quanto mais se fala, mais se corre o risco de pecar. O sábio mede bem as suas palavras. E eu gosto mais desse. A palavra certa, no momento certo, é espetacular. Eu quero chamar você agora, nesse momento final, a refletir sobre isso. A dedicação para aprimorar a comunicação será um dos maiores marcos. Eu quero que você saia daqui hoje com um coração dedicado, querendo fazer com que a sua parte de comunicação seja, você elabore a sua parte de comunicação. Se dedique. Não podemos esquecer que nossa fé deve ser prática. Uma vida cheia do Espírito Santo nos transformará numa fonte. Uma vida transformada pelo Espírito Santo nos transformará numa fonte que jorre palavras que transformam as vidas. E as palavras, elas começam a transformar a nós mesmos. Por isso, as palavras que ferem as pessoas também nos ferem. As nossas palavras são muito preciosas, queridos. Eu quero que você fale, Senhor, me ajuda a levar a sério aquilo que sai da minha boca. Ajuda a me levar a sério aquilo que sai da minha boca. Nós precisamos usar essa palavra para edificação, reconciliação, perdão, direção, correção amorosa, honra. Mas elas não podem ser torpes, destrutivas. E eu quero dar algumas dicas para vocês. Primeiro, experimente conversar menos. Para alguns isso vai ser um grande desafio. Experimente conversar menos. Como assim, pastor? Você quer que a gente fale menos? Sim. Essa semana, decida falar menos. E pensar antes de falar. Uma dica muito simples. Deu vontade de falar? Eu vou falar. Não, eu não vou falar agora. Eu vou dar uma voltinha, vou deixar passar o dia, amanhã eu converso. Amanhã você pode ter certeza que o tom da conversa será diferente. Uma outra dica, planeje e ore. Antes de conversar, ter conversas difíceis com seu cônjuge, filhos, você planeja, você ora, você fala assim, Senhor, me ajuda, eu tenho uma conversa séria com a minha esposa, mas eu quero que seja o Senhor. Quando você faz essa oração, pode ter certeza, Deus transformará aquele momento. Não será a destilação das mágoas, dos sentimentos de pecado que estão guardados dentro de você. Outra dica é, procure se colocar no lugar e entender as pessoas, para que a sua conversa não seja apenas um julgamento. Quando a gente tenta se colocar no lugar da outra pessoa, toda conversa que a gente tem é baseada numa outra perspectiva. Não é apenas, você, e você, e você, e você. Coloque-se no lugar dessa pessoa. E por fim, seja humilde e coloque o amor em primeiro lugar. Coloque o amor em primeiro lugar. Fala, Senhor, enche-me de amor para me conversar. Queria que você ficasse de pé.
A oração nossa hoje, sabe qual é? É esse versículo último, João, que deve ter aí, o último versículo. Põe, vamos falar todos juntos? Vamos ler esse texto juntos? Vamos fazer essa oração juntos? É uma oração muito importante. Vamos ler? Põe, ó Senhor, guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Vamos falar de novo? Põe, ó Senhor, guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. É uma boa oração? Vamos orar? Senhor, nós precisamos nos arrepender hoje de todas as palavras frívolas, palavras fúteis, palavras impensadas, palavras nascidas da ira, da maldade, do julgamento, da falta de amor, nascida do inferno, Senhor. Palavras que têm destruído, palavras que têm amaldiçoado, impedido que muita da graça do Senhor chegue nas pessoas. Nós oramos nos arrependendo dessas palavras, Senhor. E queremos, Senhor Deus, ser uma fonte cheia do Teu Espírito, que jorre palavras de vida aonde nós estivermos, Senhor. Palavras, Senhor Deus, que trazem vida aonde nós estamos, dentro da nossa casa em primeiro lugar, Senhor. Ó Deus amado, que nós tratemos com amor, com compreensão, os nossos pais. Eu oro pelos filhos que têm tido dificuldade de falar com seus pais, para que o Senhor os conduza, dê graça, para que eles se coloquem no lugar dos seus pais. Eu oro, Senhor Deus, pelos pais que têm tido barreira para falar com seus filhos, que todas essas barreiras, todos esses medos caiam por terra. Eu oro para que os casais, Senhor Deus, nutram, zelem pelas palavras com que eles se tocam, que eles se ministram uns aos outros. Eu oro pela igreja, Senhor, para que essa igreja seja uma igreja que tenha doçura, tenha, Senhor Deus, uma palavra equilibrada, Senhor, uma palavra abençoada, Senhor, uma palavra que gera vida, que nossa vida seja expressão da pessoa de Jesus nessa terra, Senhor. Ó Deus amado, e que nós possamos, ó Deus amado, falar para aquele que está morto, ressuscita, para aquele que está longe, venha, seja acolhido, para aquele que está desanimado, há uma esperança no Senhor. Ó Deus, ensina-nos a ser uma comunidade que verbaliza aquilo que está dentro da experiência que nós temos contigo, Senhor. Nós queremos fazer isso, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus.